É legal, ótimo. Então esse foi o primeiro bloco, é mais descontraído, para a gente conversar um pouco. Aí agora a gente vai entrar. Aí eu vou puxar a defesa civil. O que é defesa civil? Né? E depois a gente vai na meteorologia também. Tá bom? Legal demais. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa que é o BH Todo Dia. E hoje, né, a gente está recebendo aqui pessoas para a gente falar um pouco, né, sobre Belo Horizonte nesse verão, né, na região metropolitana, onde temos chuva, onde temos carnaval, conforme a gente falou ali, né, logo no início do primeiro bloco. E onde temos também, infelizmente, problemas de muitas vezes, né, Belo Horizonte é uma cidade que tem muito morro, né, muito característico, às vezes são construções não muito bem feitas e a gente tem a dificuldade, né, com os acidentes que acontecem. E aí eu queria puxar um pouco essa história da Defesa Civil, aproveitando aqui a presença do subsecretário. Quando a gente fala em Defesa Civil, qual que é o trabalho da Defesa Civil, digamos assim, a missão, né, institucional? Muito importante essa pergunta, Elias, porque nós entendemos Defesa Civil não como um órgão. Defesa Civil é um sistema municipal. Então, Defesa Civil, todos nós fazemos parte dela. Legal. É uma forma de proteger a sociedade contra os desastres, contra os eventos que podem vitimar pessoas. Então, a gente sempre fala que não existe Defesa Civil sem a participação comunitária. O órgão da coordenadoria, ela exerce um trabalho de coordenação dos trabalhos de todos os órgãos municipais, em conjunto, inclusive com órgãos do Estado. Então, todos nós precisamos nos unir nesse esforço de prevenir a ocorrência de desastres na cidade. Todos nós queremos uma cidade segura, uma cidade tranquila. E Belo Horizonte tem uma característica muito marcante de uma topografia acidentada. E no verão, nós temos as famosas pancadas de chuvas de finais de tarde, que são eventos fortes, que podem causar transtornos para todos os locais e levar risco para as pessoas. Nós fazemos o monitoramento hidrometeorológico da cidade por 24 horas durante esse período chuvoso. Intensificamos em momentos como nas operações de carnaval. Por que isso é importante? Porque nós temos sensores espalhados em toda a cidade, que medem a quantidade de chuva que cai, a variação do nível dos córregos, e essas informações associadas às imagens de radar meteorológico nos dão um espaço de antecipação para os eventos. Sim. Então, é uma estratégia extremamente importante, porque nós nunca sabemos exatamente onde a chuva vai cair, de que forma que vai cair, qual será a quantidade, qual é a vulnerabilidade daquele local onde a chuva vai impactar. Então, o esforço coletivo, ele é fundamental. O poder público, a comunidade, o empresariado. Sim. Todas essas orientações estão no Marco de Sendai, que é um documento da ONU, de uma conferência mundial sobre redução de riscos de desastre. Nós, em Belo Horizonte, procuramos seguir todas essas orientações. Então, a parceria entre o poder público, a comunidade, o setor privado é fundamental para que nós tenhamos um ambiente mais seguro, para que a cidade ela seja resiliente. E Belo Horizonte recebeu no ano de 2013 o prêmio Sasakawa. O prêmio Sasakawa é um prêmio que a ONU dedica a cidades que são referências mundiais em programas de resiliência. Belo Horizonte foi reconhecida em 2013. Olha só, a gente precisava divulgar mais isso, assim, né? Houve divulgação na época. Mas precisamos bater sempre nessa tecla, porque a gente, então, vivemos uma cidade segura, apesar dos incidentes que acontecem, mas a gente tem um sistema de proteção, né, de prevenção de risco. Eu gostei disso, né? Sim, Belo Horizonte, a segurança é algo que precisa sempre estar sendo alimentada. A gente sempre procura buscar. O fato de termos sido reconhecidos não nos dá o direito de achar que estamos, digamos, no topo. Não. A gente precisa sempre estar trabalhando todos os dias, mostrando que essas informações que a Defesa Civil tem, elas precisam chegar ao cidadão, porque ele estará, num determinado momento, em condição de decidir: olha, eu não devo entrar sobre aquela área alagada. Infelizmente, hoje nós vemos pessoas que acreditam que é possível atravessar uma área alagada. As pessoas precisam entender que, por exemplo, nós temos áreas de encosta. As intervenções nas encostas, elas potencializam riscos de desabamentos, riscos de deslizamentos. Então, essa participação, essa conscientização na aplicação correta das normas de engenharia, em não fazer intervenções em áreas que já sejam mapeadas como riscos altos. Isso. Então, é muito importante. A Prefeitura de Belo Horizonte faz um trabalho muito bonito através da URBEL, através do Centro de Operações, através da zeladoria da cidade,
através da SUDECAP. Mas o cidadão tem que ter essa consciência, né? Sim, a todos gente precisa nós. disso, né? Todos nós precisamos participar nesse esforço. Tá bom, segura um pouco aí, porque eu achei interessante que você falou que não tem jeito de prever tudo. Mas aí eu preciso perguntar para o meteorologista, né? Até onde é possível prever, até onde não, porque, né, a meteorologia é uma ciência, né? O Instituto Nacional de Meteorologia, ele é o órgão representante do Brasil junto à Organização Meteorológica Mundial, que é um órgão assim, mundial que dá as diretrizes básicas para o funcionamento da meteorologia no mundo, né? Então, a gente mantém uma rede de estações meteorológicas, não tão densa como da prefeitura aqui, claro, com defesa civil, né? Porque o foco deles é diferente do nosso, né? Então, a gente dá uma visão mais geral, mais ampla da meteorologia, e aqui a defesa civil dá aquele zoom, né? Digamos assim, dá mais ênfase aqui na região e monitora para ter os dados quase em tempo real. A gente também tem em tempo real, então todos os dias a gente tem uma rede de estações automáticas que mede 24 horas, né? De hora em hora ela mede todos os parâmetros. E esses dados, então, eles são utilizados em modelos de previsão numérica do tempo, que hoje em dia tem vários modelos. Aí você pegar no seu celular, você vai ter vários aplicativos aí com diferentes previsões, às vezes até bem diferentes. Bem diferentes, né? É verdade. Então, e aí você vai até me perguntar qual que é a certa, mas eu não sei te dizer, porque depende da situação, né? Porque cada modelo numérico, esses modelos são como se fossem grandes aplicativos que são gerados em supercomputadores, que eles vão dar essas características da atmosfera para o futuro, né? Mas tudo depende dos dados observados inicialmente. Então, geralmente esses modelos eles são rodados, que é o que a gente chama, que são aplicados aí quatro vezes por dia. Né? Então, a cada 6 horas tem uma atualização das previsões. Olha, interessante isso. Então, mas essas previsões, que nem o Valdir falou, elas são geradas em áreas amplas, né? Perfeito. Então, o Instituto Nacional de Meteorologia também faz emissão de alertas, de avisos meteorológicos, mas ele faz para uma grande área. Então, hoje, nas épocas de chuva, né? Então a gente bota possibilidade de pancadas de chuva numa grande área. Às vezes a população pensa, não, mas aqui não choveu, esses caras estão errados e tal. Mas em algum ponto daquela área teve uma chuva forte e causou algum transtorno, né? Então, o nosso trabalho é voltado para essa operação dentro da meteorologia que vai dar suporte à previsão do tempo, né? Isso. Lisandro, a gente às vezes, né, pode entrar num aplicativo desse e olhar, por exemplo, vou viajar para a praia, né, vou, sei lá, no dia 30 de janeiro. Sim. E às vezes tem uma previsão, vou olhar como é que está lá, sei lá, no Rio de Janeiro e tal. Tem um limite, assim, é bom tomar cuidado com essa previsão? Tem um limite. Tá. Quanto mais a previsão se afasta do dia inicial, por exemplo, hoje, se a gente pegar hoje, os próximos 3 dias é mais de 90%. Boa dica. Aí depois ela vai caindo gradativamente. Então, aí a partir do 7º dia é só uma tendência. Perfeito. Então, pode ocorrer, pode não ocorrer. A probabilidade é quase a mesma. Não, essa dica foi muito boa. Mas até 3 dias, assim, a gente tem hoje 90% de chance de ocorrência. De acertar mesmo, de acertar, né? Então, a previsão melhorou muito, assim, nesses últimos 10, 15 anos aí, tanto com as observações que ficaram mais robustas, novos satélites meteorológicos, porque em meteorologia nenhuma informação é descartada, né? Então teve várias redes de informação, essa rede da prefeitura entra também. Isso. Sistemas de radares meteorológicos. Vocês trocam dados, né? Utilizamos as redes das do redes, INMET. né? São serviços públicos, né? Isso, também. São serviços públicos, né? Então, os dados do INMET, eles estão disponíveis para todo mundo lá, o histórico de dados. Então, esses dados, além de serem utilizados para a previsão do tempo, também são utilizados para análises climáticas, né? Então, aqui em Minas Gerais, a gente sabe que o clima já mudou aqui em Belo Horizonte, na região né? metropolitana, né? Então na década aí de
30, 60, não tinha assim a grande probabilidade de veranico. Né? Belo Horizonte é uma cidade fria. Na minha infância... o veranico, só para deixar claro, é aquele período que não chove dentro da estação chuvosa. Isso. Já nesses últimos anos recentes, então, essa é uma característica climática marcante. Então, nos meses de janeiro e fevereiro, é mais provável ter o veranico do que não ter. Isso. Ao que no século passado era mais provável não ter o veranico, né? Então, é uma característica marcante e a chuva em março também aumentou bastante. Então, a gente tem uma queda em janeiro e fevereiro e em março é mais intensa, né? Lisandro, isso é devido às questões ambientais, da interferência nossa no ambiente? Possivelmente. O clima, assim, eu costumo dizer que é difícil a gente separar causa e efeito, porque tem muitas interações entre vários fatores. Né? Então, são muitos fatores, né? Então, desde um evento climático como um Laninha, que agora já está há 3 anos atuando aí, então ele influencia o clima aqui, como erupções vulcânicas, como a emissão de gases, a cobertura de neve, que é a variação de um ano devastação da mata, né? A devastação da mata, então tudo interage. Então é difícil dizer assim uma causa, dizer que é só por conta da ação humana ou só por conta das coisas naturais. Mas hoje em dia... se a gente puder fazer a nossa parte, a gente ajuda, né? Mas hoje em dia, assim, todo mundo concorda que a ação humana é um grande fator de mudança do clima, né? Então, eu também achava isso há um tempo atrás, mas agora a quantidade de negacionista, eu fico um pouco impressionado com isso. Mas a ciência não trabalha com isso. Não adianta negar, o clima está mudando. Mudando. Renato, você viu isso, o clima de Belo Horizonte mudou, né? Belo Horizonte era uma cidade que tinha nós nunca, por exemplo, eu não lembro... tempos atrás, você tem uma temperatura de 34 graus, isso, 30, né? Era uma temperatura assim, amena. Não, posso até contar uma história que aconteceu comigo aqui. Em 2012, eu estava lá de plantão na previsão do tempo lá, e aí teve um recorde de temperatura máxima. 2012, foi 37,1, se eu não me engano. Isso. Aí, na época, deu aquela repercussão, né? Muita imprensa lá. Aí eu comecei a falar para os jornalistas, demorou aí desde os anos 80 que não dava uma temperatura nesse patamar, agora provavelmente vai demorar uns 30 anos de novo para dar temperaturas nesse patamar de novo. Quando foi 2015 quebrou esse recorde. E 2020 quebrou o recorde de 2015. Aí você parou de falar, assim, mesmo que a gente não queira, empiricamente a gente está sentindo os efeitos da mudança. Perfeito. Então, verões, transição de estações mais quentes, mais secas, com umidade relativa do ar, com mais dias de mais baixa, né? Isso. Então, a gente está sofrendo aí as mudanças climáticas já, mesmo que não queira acreditar, mas está tendo. Exatamente. Uma outra coisa que eu acho por exemplo, esse ano passado, eu acho, por exemplo, o inverno de Belo Horizonte foi bem longo. Foi. Que não é característica, era característica nossa, assim. Por exemplo, na minha cidade, onde eu nasci, a 100 quilômetros daqui, é frio toda a vida, no inverno é inverno mesmo. É inverno mesmo, certo? Isso. E aqui a gente tinha talvez uma semana, 10 dias. Ali em julho, né? Julho, assim, não tinha mais. Certo? Quando vinha agosto, já. Justamente. E esse ano, houve aí uns 2 meses, 3 meses, assim, de uma temperatura aí de 18 graus, 17, né? Não ficou um negócio meio... Também, da mesma forma que foi a 37, também nós não tínhamos esse período longo de essa variabilidade está muito alta, né? Então, assim, o que a gente considera de normal climatológica está menos frequente. Então, a gente tem essa variação muito, muito constante. No caso do inverno, esse inverno a gente teve uma onda de frio muito intensa logo em maio, né? Isso. E aí ficou frio até... justamente. E o ano passado, no ano de 2021, a gente teve 3 ondas de frio subsequentes, mas em junho. Né? Então aí só teve praticamente maio, foi muito quente ainda. Então esse ano foi mais extenso. É isso mesmo. Então nenhum ano é igual ao outro. Né? Então a gente
faz aquela média climatológica que é de 30 anos, que também precisa dos dados, do histórico de dados, né? Mas essa média já não está mais servindo para muita coisa, porque a variabilidade está muito grande, né? A variação de um ano para o outro está muito intensa. O Valdir, eu estou preocupado com uma coisa, nós estamos fazendo um programa e eu estou ouvindo a chuva cair lá fora. Né? Tá todo mundo ouvindo aqui. E aí, como é que você faz? Você estava me mostrando, você tem um celular com aplicativos, né? E a equipe toda monitora o tempo inteiro. Você fica tenso nesse momento, assim? Tranquilo não dá para ficar. Não dá, né? Porque realmente é importante o monitoramento do que está acontecendo em tempo real na cidade. Então, a gente tem um aporte tecnológico que nos faculta realmente acompanhar todos esses eventos, a variação dos córregos, a inundação, pontos de inundação na cidade, e isso é importante para a mobilização das equipes em uma eventual necessidade de resposta, tanto do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, do SAMU, da Polícia Militar, da BH Trans. Então, esse trabalho articulado ele é muito importante. Mas eu queria falar um pouquinho, Elias, sobre o que foi dito aqui em relação às mudanças climáticas. E nós, enquanto profissionais de segurança, não podemos desprezar essa informação. E nós fizemos um estudo nos últimos 10 anos em Belo Horizonte, dos dados que nós temos na cidade, e nós identificamos o seguinte: eventos extremos acontecem desde vários tempos. Isso. Mas os dados que nós tivemos aqui indicaram uma ocorrência de maior frequência e maior intensidade dos eventos, principalmente nos últimos 4 anos. É isso que eles estão falando aqui, tanto do frio quanto do calor, né? Essas mudanças radicais. Nós tivemos as piores chuvas de Belo Horizonte em 2020, né? É, isso mesmo. Realmente a cidade ela entrou numa situação de emergência. Mas os volumes que foram registrados em 2020 são inferiores aos de 2021. Nós tivemos chuvas de 202 milímetros em 24 horas em Belo Horizonte. Então isso a gente se adaptou, né? A prefeitura se adaptou. Né? Não necessariamente, porque porque os a impressão que a impactos... gente tem que o volume, você falou, né? O volume foi maior. Mas a gente tem a impressão que em 2020 foi pior a catástrofe. Foi pior. Porque a gente considera, para avaliação do impacto, né, a intensidade, a duração e a frequência. Ou seja, dias de chuvas contínuos tendem a trazer mais impactos para a cidade. E se esses dias têm volumes muito elevados, os riscos são potencializados. Então a cidade, por exemplo, ela suporta bem chuvas que chegam acima até 70 milímetros. Mas o que acontece? Muitas vezes a meteorologia é uma ferramenta indispensável para a gente. E ela acerta muito, viu? Acerta muito. Isso nos dá uma condição de antever e preparar muitas coisas. Mas tem situações que são imprevisíveis. Por exemplo, no dia 7 agora de janeiro, nós tivemos uma chuva que ela não estava, digamos, mapeada, inclusive pelo radar. Olha só. O que de acontece? Repente, a aproximação das nuvens. O que acontece? Nós temos aqui em Belo Horizonte, talvez até o meteorologista possa nos explicar melhor, uma ilha de calor que os fenômenos se potencializam exatamente sobre a cidade. Que coisa! Sobre a cidade. As montanhas ajudam a construir essa ilha? Ajudam. Tem a mancha urbana, né? Que essa mancha que está aí, ó. Isso atrás. Já é comprovado, né? Que forma uma ilha de calor, né? Você muda toda a dinâmica, né, do ar, do aquecimento do ar durante o dia, né? Mas aí na meteorologia depende de vários fatores, né? Isso. Então a gente geralmente tem a aproximação de massas de ar mais instáveis, né? Então, com a forçante orográfica e com a forçante de aquecimento local, a orográfica é quando o ar sobe as montanhas, né? Aí, às vezes, provoca um disparo do ar para cima, né? Perfeito, deu para entender. O que faz formar as nuvens e desenvolver as nuvens é com o ar subindo na atmosfera, né? Porque o ar age como uma esponja, né? E essa capacidade dele de armazenar vapor d'água, que é a chuva, né, que vai cair em forma de chuva depois, ela é ligada à temperatura. Então, se pegar uma massa de ar que está aqui muito quente e elevar ela rápido, ela diminui essa capacidade dela reter vapor d'água e forma as nuvens. Isso. Né? E se ela sobe rápido? Se ela sobe muito rápido, aí a nuvem desenvolve com grande altura,
formando granizo e Isso. esses temporais que ocorrem aqui. E não dá nem tempo frequentemente. muito de avisar, né? Depende, porque depende assim, Depende. se o sistema, se vem um sistema de grande escala, que nem que foi aquele de janeiro de 2020, que foi o recorde, a gente monitorou uns 2 dias antes, a gente começou a falar já Sim. para toda a região metropolitana, acionamos a Defesa Civil estadual e a Defesa Civil articulou. Na época a prefeitura bloqueou certos locais, né? Já Me lembro disso. Mobilizou maquinário isso para mesmo. já desbloquear. Foi assim uma Na manhã seguinte já tinha obra na cidade. né? Foi uma ação assim preventiva que teve um impacto que a gente nunca vai saber quantas vidas foram salvas por conta desse evento, né? Mas, então a gente tinha um sistema de grande escala que os modelos pegaram muito bem. Tinha um ciclone se formando lá na costa do Rio de Janeiro, que ele canalizou um grande canal de umidade aqui e formou chuva muito intensa. Então, praticamente toda a região metropolitana, até na zona da mata, choveu aí volumes catastróficos, né? Então tem essa questão então quando é um fenômeno assim de grande escala, a gente consegue prever com uma certa precisão. Isso. Agora, quando é aquelas nuvens mais isoladas, que forma só sobre uma cidade, só sobre um bairro, que dá granizo, aí é muito difícil a gente prever. A gente coloca uma área maior com probabilidade de ter esses fenômenos, mas a gente não sabe direito aonde que ela vai formar. Às vezes até no radar é difícil de ver, porque ela forma em cima, mesmo. ela desenvolve em cima da cidade. Né? São tempestades convectivas. Isso. Justamente a ação do calor aquecimento. forma um cúmulos sobre a cidade e ele se forma em questão de horas. Agora, o que é importante ali? Minutos até. Minutos? É muito rápido. Agora, o que é importante? É importante as pessoas estarem bem informadas. E é por isso que a Defesa Civil disponibiliza as informações em tempo real, as previsões meteorológicas, as dicas de segurança em todas as redes sociais. Então, as pessoas precisam entender que pessoas bem informadas, elas têm a oportunidade de mudar comportamentos, alterar rotinas, antever situações de perigo. Porque quando você chega numa situação de pânico, normalmente a ação lógica, raciocinada das pessoas escapa. O medo é tão grande que as pessoas deixam de fazer, algumas se paralisam. Então, para evitar esse pânico, é importante estar bem informado. É importante acompanhar os alertas que são emitidos pela Defesa Civil. Basta procurar por @Defesa Civil BH em qualquer rede social, em qualquer plataforma, e lá você vai encontrar o que acontece em tempo real na cidade. Então, é muito importante as pessoas entenderem que a informação de qualidade, a informação oportuna, ela salva vidas. E aí a importância dos veículos de comunicação de credibilidade, né? E não a internet como, né, em geral, assim, né? De um modo geral, a gente agradece muito a participação dos veículos de comunicação. Eles são parceiros da Defesa Civil porque entendem a importância dessa veiculação em tempo real. Isso. As pessoas precisam saber o que está acontecendo no bairro próximo da casa deles. Eles precisam ter a percepção, a gente chama de percepção de risco, de que, olha, a chuvinha está fraquinha, mas a Defesa Civil fechou a rua. Por quê? Por quê? Porque a montante, próximo daquele local, está chovendo muito forte. E a gente, às vezes, com um procedimento simples, que é um bloqueio de via, nós conseguimos impedir que as pessoas sejam surpreendidas. Porque quando um carro para na frente, todos param atrás. E todas aquelas pessoas ficam dentro de uma mancha de inundação, sem ter como retornar e nem como ter ir para frente. É uma situação que deve ser evitada e que nós precisamos colaborar, entender que a segurança de todos, ela pressupõe a participação da comunidade, se informando, mudando comportamentos, mudando atitudes, não acreditando que, olha, é uma chuvinha leve, vai dar para passar. Não dou conta, meu carro é grande, vai dar. Não, porque o carro, hoje eles são muito bem construídos, hermeticamente bem fechados, então basta que a água atinja o piso do carro, que ele passa a se comportar como um barco. Então, a linha mediana do pneu de um carro, se a água está atingindo aquela linha mediana do pneu, o carro já está numa condição de flutuabilidade. E não é que a chuva arrasta, ele flutua e vai seguindo com o rio. É uma situação de pânico.
dificuldade. Uma ferramenta que eu uso muito da Defesa Civil é o SMS, né? Então, Sim. o cadastro do SMS para receber os avisos é... Vamos fazer o seguinte, ó, bem nós vamos para o importante. intervalo, a gente volta e nós vamos falar do SMS, que é importante e é popular para todo mundo. Né? Mas eu queria, nesse final de bloco, chamar a atenção de 2 detalhes aqui que o Valdir falou, né? A importância da comunicação, dos veículos de comunicação. Vou puxar a sardinha para o meu lado, claro que sim. Sou professor também, universitário, valorizo, né, os veículos de comunicação e o nosso jornalismo. E aí, ó, a importância da velocidade, e quem dá a velocidade? É o rádio, gente. O rádio é um veículo fundamental. E o Valdir falou também a importância de veículos locais. Né? Por quê? Porque é a notícia daquela cidade. Então, mais uma vez, né, procure valorizar os veículos de comunicação, principalmente o rádio, né? As rádios locais. Isso é muito importante, porque ali tem uma credibilidade. Existe um jornalista, uma jornalista que está checando aquele fato. Não é fake news, não é sensacionalismo, é fato mesmo. E isso é importante, tá bom? Intervalo, a gente volta daqui a pouco. Valeu!